Bom dia! Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live nessa manhã. São 5h30 da manhã, em ponto. Aqui é o Jonas Sá, seu amigo, irmão. Estamos aqui juntos para compartilhar de instrução, compartilhar de conhecimento, compartilhar de muitas informações para o nosso crescimento. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Convide seus amigos, convide seus parentes, compartilhe com o máximo de pessoas para que as pessoas possam também serem instruídas. Tudo bem, pessoal? Só testando aqui o nosso áudio bem rapidinho. Vamos lá. Já estamos aqui ao vivo, direto, tá bom? E hoje nós iremos continuar um assunto muito maravilhoso, muito importante, que tem a ver com o nosso assunto da semana, né? Que nós estivemos aqui falando a respeito de sonhos, né? A semana todinha. Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia, né, de live dessa semana. E nós... Só confirmar aqui rapidinho, deixa eu só me certificar rapidinho aqui se está tudo ok. Só um segundinho. Beleza. Só um detalhezinho aqui para vermos se estamos conectados realmente. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui direitinho para confirmar e já iremos começar. Beleza! Tudo bem, pessoal? Certinho. Só um detalhezinho para ver vocês. Já estamos ao vivo mesmo, tá bom, pessoal? Beleza, muito bom estarmos aqui reunidos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Acordar o sol, despertar o sol é privilégio das águias. Seja muito bem-vindo. São apenas meia hora, passa assim muito rapidinho. E lembrando que nós estamos agora com esse projeto e todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui no Instagram, de 5h30, 5h30 da manhã, ainda aqui em Manaus, no Amazonas. Ainda está escuro, ainda está de noite, de 5h30 às 6 horas, tá bom? Sempre trazendo muita instrução, muita informação, conhecimento. Vamos falar aqui a respeito de empreendedorismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, sobre a palavra de Deus também. E você é meu convidado. Eu não sei em qual horário você estará assistindo esse vídeo, mas se você achar interessante, relevante, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E também não esqueça de dar seu like, porque nós já sabemos que o sistema, o algoritmo vai entender que é relevante e vai subir o vídeo para que o máximo de pessoas possam participar. E aí é um compromisso meu com você. Todos os dias nós estaremos aqui trazendo assuntos importantes, profundos, maravilhosos, sempre com a intenção de produzir amadurecimento, crescimento e desenvolvimento para todas as pessoas que estão aí conectados conosco. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então, recapitulando aqui o tema Os Sonhos São Possíveis. Hoje é a quinta aula. Se você, porventura, perder essa live, você pode ir depois lá no YouTube, Jonas Sá, vai lá, Jonas Sá, e pode digitar lá, né? Os sonhos são possíveis, os sonhos revelam um propósito de vida, o sonho é uma visão antecipada de futuro. Então são vários temas que nós temos lá, dessas lives de 28, 29, meia hora, e assim, conteúdo profundo, maravilhoso para o nosso crescimento, tá bom? E o tema de hoje, será assim, eu vou dar uma pausa de falar de sonho, mas a tendência é que a gente continue daqui a alguns dias. Inclusive, estamos preparando algo muito maravilhoso, um treinamento para que as pessoas possam participar dentro desse assunto também. E hoje nós iremos falar sobre plano de ação, tá bom? Imagine que você descobriu e teve consciência do seu propósito de vida, que um dos vídeos eu falo sobre propósito de vida, que os sonhos revelam um propósito de vida.
e você já descobriu o seu propósito de vida e você tem consciência agora. Agora o que fazer? Então, o passo número 2, depois que você tem consciência, é criar um plano de ação. E eu vou te ensinar uma forma simples de como criar um plano de ação. Tá bom, pessoal? Olha só. Então vamos lá. Eu vou começar escrevendo aqui e aí você vem comigo e me acompanha. Eu quero te aconselhar também a preparar um caderninho e escrever, anotar essas informações, porque elas são preciosíssimas. E tem muita coisa que você só vai ouvir neste canal aqui. Nós estamos conectados com o Criador, estamos conectados com Deus, e tem muita coisa que você só vai ouvir aqui neste canal. Então é importante você anotar. Tudo bem? Vamos lá! Nosso tema geral aqui é: os sonhos são possíveis. Os sonhos são possíveis. E o assunto de hoje é plano de ação, tá bom? Plano de ação. Como criar um plano de ação? Aí eu coloquei 3 passos, tá bom? Passo número 1, passo número 2 e passo número 3. Eu vou explicar. Deixa eu ver se tem alguém conectado com a gente aqui, para eu dar um feedback, tá bom? Por enquanto as pessoas não tem ninguém ainda, mas nós estamos comprometidos, tá bom? Em criar conteúdo de qualidade para o seu crescimento. Eu sei que tem muita gente que só vai assistir esse vídeo depois, e nós vamos aqui intensificar, massificar esses conteúdos realmente para o crescimento, tá bom? Então vamos lá continuar dentro do assunto. Já se passaram 7 minutinhos, e aí temos um tempo legal para falar a respeito desse assunto. Tá bom, gente? E aí deixa eu puxar um pouquinho para cá o Flipchart, tá? Só para realmente pegar aqui, tá? E aí eu vou para poder pegar direitinho aqui a imagem para você. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Por que eu estou falando de sonho? Porque sonho, os sonhos, o sonho está na vida de todo mundo tem, tá? Talvez alguém diga, eu não tenho, todo mundo tem. O que é o sonho? Nós falamos no vídeo anterior, inclusive entra lá, tá bom? O sonho revela uma visão antecipada de futuro, foi o vídeo de ontem, entra lá e verifica lá o que nós colocamos lá. E eu vou só recapitular para que você possa entender, né? Algumas pessoas acham que não tem, mas todos têm, tá bom? O que é sonho? Sonho é imaginação, sonho é pensamento, sonho é sentimento, geralmente quando você está dormindo. Segundo o Aurélio, né, o dicionário da língua portuguesa, sonho é pensamento, é sentimento, é imaginação, é fantasia, que acontece quando você está dormindo, né? Traduzindo para a nossa linguagem mais simples, sonho é desejar. Sonho é imaginar, sonho é dormir e acordar pensando em algo. Sonhar é pensar em algo que realmente te dá prazer, tá bom? Então todo mundo tem, uns maiores, outros menores, alguns sonham em ser astronautas, outros sonham em ser médico, outros sonham em ser mãe. Existe um grande empresário aqui no nosso país chamado Silvio Santos, né, dono da emissora SBT. Todos nós conhecemos a história desse homem, que inclusive é fantástica a história dele, né? Esse homem, ele tinha um grande sonho. Qual era o sonho que o Silvio Santos tinha? Com mais ou menos 13, 14 anos, ele tinha um sonho de ser um grande comunicador, né? Ele tinha uma voz que todo mundo dizia que era bonita, realmente ele acreditava, e ele começou como camelô, né? E depois, o primeiro emprego, o primeiro contrato que ele teve foi para trabalhar numa rádio, né? E depois ele teve que sair dessa rádio porque o que ele ganhava como camelô era maior do que o que pagavam na rádio para ele, né? E hoje nós conhecemos o desfecho. Então, qual o plano de ação, né? Qual o plano de ação que o Silvio Santos teve que ter para realmente se tornar
um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e do mundo, né? Então, o primeiro passo aqui, no caso dele, foi expor sua voz, né? Mostrar o seu talento, que ele sabia comunicar, que ele sabia falar, e as pessoas então começaram a enxergar e depois ele foi tendo oportunidades, tá bom? Então esse foi o primeiro passo para o Silvio Santos. Agora, qual os passos que você tem que dar, tá bom? E aí, o meu caso, eu estou aqui na escola e eu tinha, de vários sonhos que eu tinha, um dos sonhos, eu e minha esposa, era de criar uma escola, né? E o meu primeiro passo foi começar com reforço escolar. Lá no anexo da igreja, nós começamos com 6 crianças. Então eu acreditei, né? Eu contratei uma professora. Nós éramos, na verdade, começamos com 5 pessoas, eu, minha esposa, 4 pessoas e mais 2 professoras, e nós começamos com 6 crianças. Né? O primeiro ano nosso foi apenas reforço escolar. Comecei com 6 crianças e até o final do ano nós chegamos a ter um pouco mais de 30 crianças e hoje nós temos mais de 100 crianças na escola. Tá? Então, assim, dá para organizar isso aí. Aí eu vou te ensinar isso um pouco agora, de como criar um plano de ação. Eu já coloquei aqui uma imagem, tá bom? E ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3, e nós iremos aqui desenvolver isso aqui para que você possa entender, tá bom? Por isso que o tema principal nosso é os sonhos são possíveis. Os sonhos são possíveis. Então, tudo começa com a consciência, tá, gente? Você precisa ter consciência, tá bom? Então, se você chegou nesse estágio de ter consciência daquilo que você quer fazer, do sonho que você quer realizar, agora você tem então que criar um plano de ação, tá bom? Então, o primeiro plano de ação, aí eu vou usar aqui alguns exemplos, tá bom? Porque existem vários tipos de sonhos. Ontem eu falei de sonho positivo, sonho negativo, infelizmente eu não posso voltar, mas você pode, tá gravado aí no YouTube, entre lá no YouTube, Jonas Sá, entra no YouTube, só colocar o tema. O sonho é visão antecipada de futuro. Lá eu estou falando de sonho negativo, de sonho positivo. Ontem eu falei só sobre o significado de sonhos, tá bom? E aí você vai poder assistir essa aula que foi muito maravilhosa, tá bom? Então imagine que o teu sonho seja ser médico, né? Quais os primeiros 3 principais passos que você pode dar? Né? Um dos sonhos meus era né, criar, né, abrir, né, uma escola. Então, quais os 3 primeiros passos? Os 3 mais importantes primeiros passos, né? Você tem desejo, um sonho de se tornar um professor, né? Quais os 3 primeiros passos? Veja que isso é importante. O seu sonho é ser médico. Quais os 3 primeiros principais passos que você tem que dar? O seu sonho é ser um advogado. Quais os 3 primeiros passos mais importantes que você precisa dar? Anote isso que eu vou te dizer, eu já falei anteriormente. Os sonhos, eles não são autorrealizáveis. Eles não se realizam automaticamente. Você tem que sonhar, você tem que ter consciência e você tem que criar um plano de ação e agir. Infelizmente, não vai cair do céu. Eu queria poder dizer assim, gente, só faça um propósito, reze, ore, jejue, faça a figuinha, né? Faça uma promessa que o seu sonho vai se realizar. Infelizmente, não acontece assim. Tá bom? Então você precisa colocar a mão na massa, trabalhar de forma organizada para que isso aconteça. Então eu estou citando aqui vários tipos de desejos e sonhos que as pessoas têm, e aí eu vou aqui simplificar e processar para que você possa entender. Então vamos usar um exemplo aqui de um sonho mais ousado. Bora lá? Imagine que o seu sonho é ser médico, tá bom? Eu quero ser médico. Qual o primeiro passo que alguém que sonha em ser médico precisa dar? Bora lá, gente? Então, o primeiro passo é passar no vestibular, tá bom, gente? Passar vestibular.
passar no vestibular. Por quê? Porque ninguém se torna médico estudando de forma autodidata em casa, apesar de que você pode aprender muita coisa. Mas aí, para o sistema do governo, né, eles não vão aceitar. Então você precisa passar no vestibular. Esse é o primeiro passo. Passo número 2. Passo número 2 é realmente quanto tempo é, mais ou menos, quanto tempo? 8 anos? Vamos colocar aqui 8 anos. Estudar, né? Vou colocar aqui, estudar 8 anos. Passo número 2, estudar 8 anos. Né? Qual seria o passo número 3? No caso aqui do desejo de ser médico, o passo número 1 e o passo número 2 já vai consumir muito tempo. Entendeu? Mas eu vou colocar para que fique claro aqui e que realmente você possa entender. O passo número 3 aqui, gente, é estágio. Estágio. É o estágio. Tá? Isso aqui é para um sonho assim, mais ousado. Tá bom? Então, eu vou mostrar de várias formas para que você possa entender aqui quais os passos que você pode dar. Por exemplo, imagine que o seu sonho é ser um chefe de cozinha e ter o seu próprio restaurante. O que fazer? Quais os 3 passos que você pode fazer? Mas você não tem condição, você não tem estrutura própria, você não tem a estrutura do restaurante, né, o galpão, a loja, a estrutura física realmente. Você não tem condição de ter todos os equipamentos, de contratar os chefes, garçom, sabe? Toda aquela coisa que precisa para que você tenha um bom restaurante. Então, e aí você tem que começar do zero. O que fazer? É simples. Bora lá? Passo número 1. Você pode começar com uma banquinha de churrasco, né? Passo número 1. Banca de churrasco. Estou colocando aqui banca de churrasco, mas você pode colocar banca de churrasco, você pode colocar banca de salgado, você pode começar com uma banquinha de doce. Dependendo da linha que você queira seguir, porque dentro da gastronomia você pode... existem restaurantes especializados em carnes, outros em peixe, outros em sushi, outros em bolos, outros em guloseimas salgados. Então você pode escolher. Então o primeiro passo seria, dentro de um plano de ação muito claro, honesto, verdadeiro, é começar com uma banquinha. É fácil começar de cara com um restaurante? Não é fácil, somente do nível que você queira chegar. É fácil colocar uma banquinha? É fácil. Quanto eu teria que ter para começar um local assim bem organizadinho, com restaurante, com chefe, com garçom e tal? Eu teria que ter, vamos colocar aí, de 60 a 120 mil, mesmo indo para um local alugado, porque para comprar não dá. Comprar o local não dá. Mas quanto eu teria que ter para começar com a minha banquinha? Ah, cara, você começa com a banquinha com R$300. Entendeu? Fazendo aquela comida com excelência. E você vai crescendo. Então, passo número 1. Passo número 2, para quem quer ter um restaurante, passo número 2, depois que você começa com a banquinha, você então vai economizar. Economizar. E investir. Esse é o 2. Economizar e investir para quê? Para que você possa ter um saldo maior para alugar o ponto, ou para comprar o ponto, ou para comprar equipamento, ou para fazer um treinamento, ou para fazer um curso. Esse é o passo número 2. O passo número 3, né, aqui dentro da construção do plano de ação para os nossos restaurantes, seria ousar. Ousar. Né? Alugar ponto. Você não precisa começar com 30 jogos de xadrez. Você pode começar com 2 jogos. Você pode começar com 5 jogos. Tá? É muito importante ter essa consciência, criar um plano de ação honesto, verdadeiro e começar.
Tá? Eu sempre vou repetir isso que eu vou dizer agora para você. A palavra começar, na nossa língua, na língua portuguesa, no dicionário, significa princípio da existência. Mesmo que você não tenha condição de começar grande, quando você começa a trazer à existência aquilo que você sonha, tá bom? Então é muito importante começar. Se você vir aqui na nossa empresa, na nossa escola, você vai observar que tem várias coisas ainda feitas de material reciclado, tem muita coisa que eu comprei de segunda mão, né? no OLX, no Marketplace. Por quê? Porque eu não tinha condição de comprar novo. E aí com o tempo a gente vai trocando, tá bom, gente? Então, se o seu sonho é se tornar um empresário, o que fazer? Né? Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? Qual o terceiro passo? Você precisa, então, estudar, né, a área que você quer atuar. Você imagine que você queira colocar uma loja de sapatos. Então, como começar? Você precisa estudar. Imagine que você queira colocar uma loja de óculos, uma ótica, né? Você precisa estudar. Então, todo sonho começa também com essa análise, com esse estudo, para que você, então, possa errar menos. Outra coisa muito importante que vale dizer para você é que no processo da construção dos sonhos, da realização dos sonhos, uma das coisas que muito vai acontecer é o erro, tá, gente? Então, errar é privilégio de quem faz, tá bom? Só erra quem faz. Só erra quem faz. E acredite, você vai errar muito. Existe um bloqueio, né, mental, que chama-se bloqueio de perfeccionismo, que é um dos fatores, é um dos bloqueios que mais tem impedido as pessoas de avançarem. Semana que vem eu estarei falando aqui sobre crença limitante, sobre zona de conforto, sobre procrastinação, e eu vou falar também de bloqueios, tá bom? Então, esse bloqueio de perfeccionismo impede as pessoas de criarem, de fazerem, de realizarem os seus sonhos. Por quê? Porque muitas pessoas querem começar de forma perfeita. E acredite, ninguém começa perfeito. Na verdade, não há ninguém perfeito. Perfeito somente um Criador. Então é normal que as pessoas no processo da construção dos sonhos, é normal que elas errem. É normal você não ter um cenário perfeito, é normal você começar com um equipamento mais simples. Por exemplo, eu estou usando aqui um microfone de lapela, já é de qualidade, mas eu estou usando meu smartphone, eu não tenho câmeras aqui profissional, eu não tenho aqui 2, 3 câmeras, eu tenho apenas uma câmera do celular e um outro celular que eu acompanho aqui a imagem do Instagram para ver se realmente tem áudio ou não. Inclusive, fazendo um teste agora, vou aumentar aqui o volume para que você possa entender. Você começar com um equipamento mais simples, por exemplo, eu estou usando aqui um microfone de lapela, já é de qualidade, mas eu estou usando meu smartphone, eu não tenho câmeras. Tá vendo aí, pessoal, como é que é? Então, empreender exige que você comece sem a preocupação. Você vai se esforçar ao máximo, mas saiba de uma coisa, você que é perfeccionismo, saiba de uma coisa, não será perfeito. Antes de um produto, antes de um serviço se tornar excelente, né, muito desejado, primeiramente, você vai ter muita dificuldade e você vai errar, tá bom? Então você precisa estudar bastante, você precisa pesquisar, fazer treinamentos, fazer mentorias, e aí você vai errar menos, ler muito sobre biografia de pessoas, como é que eles fizeram, e aí você vai errar menos, mas vai errar, não tem como fugir, tá bom? É importante eu te dizer isso aqui. A gente passa muito rápido, faltam apenas 6 minutos para nós finalizarmos esse assunto agora. Agora, eu vou falar de um sonho que parece muito simples, tá bom? E você que está me assistindo agora, talvez seja o seu sonho, tá bom? Que é o sonho de ser mãe. Muitas mulheres no mundo todo sonham em ser mãe. É tão fácil, parece que é fácil, gente, parece que é fácil, mas nem sempre é, tá bom? Então, qual o plano de ação para alguém que sonha em ser mãe, tá bom? Qual o plano de ação para alguém que sonha em ser pai? Qual o plano de ação para alguém que sonha em ser motorista? O cara quer ser apenas motorista,
tá bom? Qual o plano de ação, tá bom? Então eu vou usar esse exemplo aqui de pai e mãe para que você possa entender. O primeiro passo para alguém que quer ser mãe, tá bom, gente? Eu não vou escrever mais aqui, vou só falar mesmo. Você que é mulher e que quer ser mãe, primeiro passo é ter uma relação, ter um relacionamento, é conseguir um parceiro, né? Eu vou usar aqui dentro de uma linguagem mais íntegra, né? Conseguir um esposo, né? Assim, dentro daquilo que é mais normal, né? Conseguir um namorado, conseguir um esposo. Esse é o primeiro passo. Passo número 1. Porque, Jonas, eu não vou conseguir ser mãe sem um parceiro. Lógico que não vai conseguir, tá bom? Aqui, as pessoas estão tentando dar jeito. Eu não posso adotar. Você pode adotar um caminho que não é tão fácil, tá bom? Aqui no nosso país é muito difícil, é muito burocrático você adotar uma criança. Mas se o seu sonho é se tornar mãe naturalmente, né, de forma biológica, de forma natural, o primeiro passo é você conseguir um parceiro, né? Conseguir um esposo, conseguir alguém que realmente te possibilita dar o segundo passo. Então, esse é o primeiro passo. Então, se você quer ser mãe, mas vive só, é difícil, tá bom? Ah, mas eu posso fazer inseminação artificial? Vamos falar aqui de alguém que realmente quer ser mãe de forma natural. O primeiro passo é conseguir alguém, tá bom, gente? Eu quero ser mãe, mas eu estou sozinha. Tá com problema, tem que resolver isso aí. Né? Talvez você tenha um bloqueio, você tenha uma crença limitante, talvez você tenha sido machucada por alguém, você realmente tenha uma aversão a homem. É um problema. Tem que tratar a crença, tem que tratar o bloqueio, tá bom? Nós vamos falar semana que vem sobre isso aqui. Primeiro passo, então, conseguir um parceiro. Segundo passo, manter relação sexual. Não tem jeito. Porque para você ir para o terceiro passo, o quarto passo e o quinto passo, você precisa ter o primeiro e o segundo. O primeiro é ter alguém, um companheiro, né? Segundo passo, a relação sexual. O terceiro passo é a gravidez e é dar à luz. Esse é o terceiro passo. Vem o quinto passo, que é a educação, né? Que é toda aquela questão. Nós estamos aí com a bebezinha, né, de 6 meses, a Dariarinha, né? Na verdade, hoje minha filha está completando 6 meses. Maravilha! E assim, foi esse processo. Né? Minha esposa engravidou, né? Eu já era o seu parceiro, o seu companheiro, o seu esposo. Ela engravidou, depois teve todo o processo de 9 meses, depois ela deu à luz, a Dara nasceu de cesárea, né? Na última semana da gravidez, ela sentou e não virou, né? Não ficou na posição que realmente a criança tem que ficar, porque o nosso primeiro filho nasceu de parto normal. Ela, apesar de ser pequenininha, pesou menos de 3 quilos, né? Um pouquinho mais de 3 quilos ela pesou, mas ela era pequena em relação ao outro menino, que o outro pesou 3,5 kg, né? E aí, esse foi o processo. Então, você que quer ser mãe, primeiro passo, conseguir um companheiro. Segundo, a relação sexual. E o terceiro é exatamente o processo de 9 meses de gravidez e você dar à luz. Tá bom? Esses são os passos. Então, eu espero ter contribuído com você, tá bom, gente? Eu quero que você nos ajude a fazer esse canal crescer. Se você acha importante, se essa palavra mexeu contigo e que produziu alguma mudança, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Vá lá na setinha, clique lá, compartilhe com os amigos, tá bom? Faça seu comentário. Não se esqueça de dar o seu like aí para que o máximo de pessoas possa assistir. Se inscreve nos nossos canais também. Nós estamos lá no @JonasSaOficial e lá no YouTube, Jonas Sá. Entra lá que aí você pode contribuir, colaborar conosco nesse processo. Um beijo no coração. Até segunda-feira, tá bom? Todos os dias, né? Sábado e domingo agora estaremos colocando conteúdo também. Você pode nos seguir aí, tá bom? Então, um beijo no coração. Até segunda-feira, 5h30 da manhã, e nós iremos acordar o sol juntos, tá bom? Um beijo e que Deus te abençoe.